Fala galerinha, beleza? Nossa, sincronizado, hein? Que isso, hein? Vamos ver se a gente acerta a vinheta? Vamos, vá. 1, 2, 3 e... Vem, vinheta! E aí galerinha, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre os principais glicídios, já que a gente falou muita coisa aí nessas últimas aulas sobre os glicídios. A gente tem que entender onde que a gente mais encontra esses componentes, essas moléculas bioquímicas. Olha só, a glicose é uma das moléculas mais importantes que tem no nosso organismo, porque a glicose ela sofre combustão lá na célula e ela gera ATP, né, que é adenosina trifosfato, que é uma fonte energética para manter você vivo, né? Nosso organismo adora queimar glicose. É uma droga extremamente viciante para a gente. A gente adora consumir coisas que têm glicose ou coisas que podem ser metabolizadas e transformadas em glicose. Então a glicose é uma fonte energética muito importante para a gente. Você encontra muito isso no sangue. Quando você vai fazer um exame de sangue, provavelmente você vai ver lá um exame chamado de taxa glicêmica, né? Você vai ver qual que é a taxa glicêmica que está dentro do seu sangue, se é alta ou baixa, tem uns padrões lá. A frutose, ela é um carboidrato encontrado nas frutas, né? A maioria das frutas aí, elas trazem uma quantidade de frutose grande ou baixa, dependendo da fruta que você consumir. Essa frutose também é um carboidrato, é um tipo de açúcar presente. Aquele sabor natural de algumas frutas que você não precisa adicionar açúcar, você não precisa colocar um suco, quando você vai chupar essas frutas ou saboreá-las, é por causa que é o açúcar próprio delas, né? Que é chamada de frutose. Aqui nós temos um componente chamado sacarose. A sacarose ela é muito importante no nosso dia a dia, porque é extraída da cana-de-açúcar e você usa para adoçar as coisas dentro da sua casa. É justamente o açúcar comum que tem lá dentro daquele potinho que sua mãe, o seu pai guarda lá para adoçar um café às vezes, para adoçar um suco, para adoçar algumas outras coisas. É a sacarose. A sacarose ela tem uma molequinha de glicose e uma molequinha de frutose. Quando essa molequinha ela é quebrada, ela gera sim uma glicose e gera sim uma molequinha de frutose. Beleza? E aqui nós temos também a lactose. A lactose é encontrada no leite. As pessoas que têm intolerância à lactose é justamente por causa disso aqui, porque tem intolerância a esse tipo de açúcar. Esse tipo de açúcar aqui é que desencadeia nas pessoas que têm intolerância à lactose aqueles vários problemas, com problema no estômago e tudo mais. Agora a lactose aqui, nós temos um açúcar presente no leite e por isso que a gente chama esse açúcar de lactose. Se você for ver aqui a frutose ela deriva do nome do fruto. Então é mais fácil a gente batizar o nome daquele açúcar de onde é extraído, de onde é encontrado. Tudo bem? E é isso aí. Tio Soneca vai trazer mais alguns exemplos para você que são usados no dia a dia e que caem em várias provas de vestibular. Então, galerinha, o Pavanelli falou aqui de alguns monossacarídeos, uns disacarídeos e eu vou falar agora de alguns polissacarídeos para você, ó. A celulose é um polissacarídeo formado por N-glicose de cadeia linear. Essa celulose a gente encontra, por exemplo, no algodão, bastante utilizado aí como tecido, né? Utilizado para fabricação de roupas. Essa celulose você tem várias beta-glicose numa cadeia linear, uma cadeia bem longa, linear. Essa celulose, como ela tem vários grupos hidroxilas, ela interage muito bem com líquidos que têm água como solvente, né? Por isso a gente utilizava antigamente fraldas de celulose. Essa celulose acumulava essa água e não permitia então que a água escorresse pela criancinha ali. Então a gente fazia fraldas de celulose, além de utilizar essa celulose para fabricação de papel e outros, por exemplo, né? A gente tem aqui o amido, que ele também é formado por uma glicose, só que é uma alfa-glicose, diferente da beta-glicose.
Também tem uma cadeia linear, uma cadeia bem longa, né, formada por várias glicoses. Se você fizer a hidrólise dela, você obtém a glicose, só que é uma glicose diferente. Aqui você tem a alfa-glicose e aqui a beta-glicose. A diferença entre a alfa-glicose e a beta-glicose é só um grupo hidróxido. As hidroxilas que tem lá, que caracterizam a função álcool, na alfa-glicose tem uma que está para cima, na beta-glicose tem uma que está para baixo, só uma delas. Isso é o que diferencia as duas. Elas são isômeros do tipo óptico, né? Por causa que o que difere é a estrutura tridimensional da molécula, que a gente falou lá dos carbonos quirais, dos arranjos diferentes da molécula no espaço, certo? A gente tem o glicogênio. Antes disso, o amido ele é uma reserva energética das plantas. Então você tem várias plantas aí que retêm esse amido, que formam esse amido e retêm na sua estrutura, para quando for necessária precisar de energia, ela pega desse amido, quebra ele e produz energia para si. Mas a gente também tem o glicogênio, que seria a reserva energética nossa. A gente retém dentro do nosso organismo glicogênio, que na verdade a diferença do glicogênio e esses dois aqui é porque ele também tem N-glicoses, tanto alfa quanto beta, porém ao invés de ser uma cadeia linear, ele é uma cadeia tridimensional. Uma cadeia de glicoses unidas, ela se liga a outra cadeia de glicose através de interações, de ligações de retirada de água, assim como a união linear. Existem uniões tridimensionais entre planos de ligações. Então você tem as cadeias lineares conectadas com outras lineares aqui embaixo através de processos de retirada de água, que seria uma reação de eterificação. A gente vai ver mais para frente essa reação, como que acontece essa reação entre os glicídios. Beleza, galera? E por último aqui, os ácidos nucleicos, que eles são heterosídeos, porque eles não são formados apenas por glicídios. Você tem aqui o açúcar, que seria o nosso glicídio, você tem o fosfato e tem a base nitrogenada. Essas bases nitrogenadas podem ser tanto adenina, timina, guanina, citosina, né? E aí, dependendo, eles podem ter diferentes arranjos que vão fazer com que uma fita de DNA se conecte com outra fita de DNA. No RNA, o que muda para o DNA é apenas que ao invés de ser uma ribose, é uma desoxirribose. No RNA, ribose, no DNA, uma desoxirribose. Mas a estrutura, então, é praticamente a mesma, muda o açúcar que nós temos aqui. Entenderam, galera? Esses aí são os principais glicídios que a gente encontra nas provas de vestibulares, no nosso dia a dia, na natureza. Bom, então, galera, ficamos por aqui. Essa é a nossa aula sobre os principais glicídios e até a próxima aula. Nos encontramos lá.